Bom, eu vou explicar o assunto de como a memória ela é dividida em bancos. No caso, a arquitetura interna de um CI de uma memória RAM. Então, para fins explicativos, nós vamos utilizar um tempo de memória do tipo DDR3 com espaço de 2 GB para processamento total das informações pelo nosso processador. Então, na face dessa memória, pode ser verificada que existem diversos CIs, onde cada CI desse vai ser responsável pelo armazenamento de uma parte da informação. A arquitetura interna desse CI, no funcionamento lógico dela, está disposta aqui na lousa. Então, dentro do CI, ele vai possuir 8 bancos de memória, certo? Onde esse banco vai funcionar como uma matriz bidimensional, onde ela vai possuir linhas, colunas e células, sendo que para esse caso a nossa matriz vai ter 16.348 linhas ou 1.024 colunas, onde cada célula vai poder comportar até 1 byte de informação. Então, como nós fazemos para saber o espaço total de utilização de memória desse pente de memória? Nós vamos pegar a quantidade de linhas dessa memória, que é 16.348. Vamos multiplicar pelo número de colunas, totalizando após as devidas conversões o valor de 16 megabytes. Isso para apenas um bloco dentro de um CI. Como o CI possui 8 blocos, nós vamos multiplicar esse valor por 8, totalizando 128 megabytes de informação. Como essa face desse CI possui 8 CIs, nós iremos multiplicar o valor de 128 megas por 8, totalizando 1024 megabytes ou 1 gigabyte de informação. Como a memória possui 2 faces, nós iremos multiplicar por 2, totalizando 2048 megabytes ou 2 gigabytes de informação. Agora sobre o encapsulamento dos chips de memória. Um dos encapsulamentos mais notórios é o Dual Inline Package, que no caso é desse chip aqui que eu tenho na mão, onde ele tem 2 fileiras de pernas, onde as pernas são, no caso, os contatos, em forma de pinos, onde eles podem ser anexados à placa-mãe por um encaixe ou transpassados diretamente, como pode ser visto aqui, dessa forma, sendo soldado no outro lado da superfície. Outro encapsulamento é o Small Outline JLED, onde os terminais lembram a letra J e ele não é perfurado diretamente na placa, e sim ele é colado na superfície com a solda. E esse tipo de processo é chamado de tecnologia de montagem em superfície. Outro encapsulamento de memória é o Thin Small Outline Package, onde a espessura do chip é bem mais fina e chegando a ser um terço do Small Outline JLED, e os contatos as pernas são bem menores e gerando assim uma menor interferência e aumentando a velocidade da comunicação. Esse tipo de padrão é utilizado em memórias SDRAM e DDR, e existe um formato onde o chip é menor ainda, que é o Shrink Thin Small Outline Package. O último formato que nós vamos abordar aqui é o Chip Scale Package. Como vocês podem ver, o chip é bem menor, né? E é utilizado em memórias DDR2 e DDR3, onde o conector não é mais um pino, e sim pequenas bolinhas que são anexadas na parte traseira do chip de memória, que então não pode ser visto devido o chip estar anexado ao pente de memória. O assunto de múltiplos canais, que nesse vídeo eu vou abordar apenas o Dual Channel e o Quad Channel, onde são técnicas para aumentar a quantidade de dados que o processador ou chipset acessa na memória RAM, no caso a memória principal do sistema. Então, como você pode ver aqui, o processador, para funcionar em Dual Channel, ele precisa que cada módulo de memória tenha 64 vias conectadas diretamente a cada módulo de memória. No caso, como é um Dual Channel, no caso dos pentes de memória. Então,
juntando os dois pentes com a ligação direta ao processador, ele forma um canal que, no caso, em vez de ele apenas acessar 64 bits, ele acessará 128 bits de informação por ciclo de clock. Como essa placa aqui, de exemplo, possui dois canais para fazer o dual channel, então, o canal 1 e o canal 2, pode ser exemplificado no canal A ou no canal B. Um exemplo do dual channel na placa-mãe é que a placa-mãe possui a coloração para que seja utilizada, para ser colocada os dois pentes de memória para ser efetuado o dual channel. Você vai encaixar um pente de memória aqui e outro aqui no outro slot e vai fazer o encaixe para que ela fique presa à placa-mãe. Caso seja um quad channel, um canal será composto por 4 slots de memória diretamente anexados à placa-mãe, aumentando assim o acesso para 256 bits por ciclo de clock.